Fundado em 12 de dezembro de 2005, o Esporte Clube Atibaia, como conhecemos hoje, fez a paixão de muitos torcedores aqui da nossa cidade. Mas antes de ser o Falcão Laranja e Branco como nós conhecemos hoje, o Atibaia já passou por muitas mudanças e tem muitas histórias para contar. E para contar todas essas histórias, ninguém melhor do que ele, Mário Casimiro Gonçalves, jornalista aqui da cidade de Atibaia, que acompanha o Falcão desde os seus primeiros voos. Marião, seja bem-vindo, prazer ter você aqui na Atibaia TV. Vamos falar sobre o Atibaia, né? Um prazer enorme estar aqui. Gabriel, obrigado pelo convite, pela entrevista. E falar sobre o Esporte Clube Atibaia, né? Um clube novo, que iniciou aí no profissionalismo há pouco tempo. O clube foi fundado em 12 de dezembro de 2005 e tem ótimas histórias aí nessas 16 temporadas aí no futebol profissional. Exatamente. O Mário, nós tivemos o prazer de estudar juntos, fazer a faculdade juntos ali, nos formarmos juntos, mas ele já acompanha o futebol desde muito pequeno. Então, brevemente, Mário, conta pra gente como que se deu a sua paixão pelo futebol e como que você começou a gostar desse esporte que é tão popular no país. Eu fui influenciado muito pela minha família, principalmente pro meu avô materno e pro meu pai. Desde muito criança, a partir dos 3 anos eu comecei a ir em estádio com eles. Eu sou paulistano, nasci em São Paulo, então eu fui muito assim em jogos. Eu ia todo fim de semana nos jogos do time que meu pai torcia, né, que era o São Paulo, e o meu avô me levava muito no futebol alternativo. Então de dia de semana, de fim de semana, quando eu estava com ele, eu ia na Javari, no Nicolau Lyon, já desde criança. Então comecei a apaixonar pelo futebol, não só pelo futebol das primeiras divisões, enfim, mas do futebol alternativo principalmente, né. Foi o que me iniciou. Eu vim pra cá, pra Atibaia, no final de 2007, né? Vim morar aqui. E aí, quando eu vim pra cá, eu sabia que existia um clube profissional. Jogava a última divisão, que era a segunda divisão, né? Que é o quarto nível aqui do futebol paulista. E aí eu comecei a ir nos jogos, ver, e vi que tinha pouco registro do clube em si, né? Tanto de cobertura, como também de registro histórico, de foto, de alguém que tivesse preocupação com guardar súmulas, boletins financeiros. Eu comecei a fazer esse trabalho de guardar essa parte documental do clube. E aí, nessa época, o clube começou a gostar desse trabalho que eu vinha fazendo. E aí, por um bom tempo, eu cheguei a fazer um trabalho de assessoria do clube, né, de trabalhar com as partes das fotos. E aí fui guardando desde essa época, né? Depois eu iniciei na faculdade, eu já tinha em mente fazer o livro do clube, por todos os capítulos que o clube já tinha passado ao longo de sua história ali, já tinha em mente fazer o livro. E foi meu trabalho de conclusão de curso, né? A obra, basicamente na obra eu falo sobre todas as temporadas. Antes de falar do Esporte Clube Atibaia, eu falei sobre todos os clubes que jogaram na cidade o Campeonato Paulista, desde a era amadora. Por exemplo, a Associação Atlética Atibaiense, que jogou nos anos 20, foi o primeiro clube. Na época ainda era o futebol paulista era amador, né? Não existia a Federação Paulista de Futebol, era a PA, e ele jogou em 23, só uma edição. E depois, na era profissional, jogou o Boa Vista, que foi o decano aí do futebol atibaiense na era profissional. Ele jogou em 62, depois veio o São João Futebol Clube, que hoje é o São João Tênis Clube. E depois, nesse mesmo ano que o São João começou a jogar também, em 63, começou a jogar o Grêmio Esportivo Atibaiense, né, que foi um principal clube na cidade por muitos tempos. E depois ele jogou até 1991. Né? Ele ficou aí dos anos 60, 70, 80... até 1991, não jogando sequencialmente, mas teve algumas paradas durante essa época. Em 88, o Grêmio Esportivo Atibaiense teve o melhor momento de sua história, em nível assim de mídia e tal, porque o Muricy Ramalho encerrou a carreira dele jogando pelo Grêmio. Aquele Muricy mesmo? O Muricy Ramalho do São Paulo. Aí, e aí ele, naquela temporada, ele se machuca, e aí ele convence a diretoria na época do Grêmio Esportivo Atibaiense a comandar o clube nesse restante de temporada. E aí ele iniciou também a carreira dele como técnico pelo Grêmio. Depois de 91, que foi a última edição
que o Grêmio participou, o Grêmio Esportivo Atibaense, a cidade teve um hiato, né? De 91 até 12 de dezembro de 2005, o clube não tinha um time profissional na cidade. E aí foi fundado, eu explico com detalhes o porquê o Sport Clube Atibaia foi fundado, por conta de todo esse ato no futebol aqui na cidade. E aí começa a história do Atibaia, do Falcão, né? Então, assim, essas 16 temporadas que o clube teve ao longo de sua história até hoje foram episódios de muita luta, perseverança dos dirigentes, das pessoas que tocaram o clube, que jogaram pelo clube. Então, assim, é uma história de muita luta e de muita resistência do Sport Clube Atibaia. Bom, já deu pra gente perceber que o cara é uma enciclopédia mesmo, inclusive esse era o apelido do Mário lá na faculdade. Agora, Mário, você falou aí que gostou de registrar as histórias, o que acontecia lá nos jogos, e a gente viu que você guarda tudo isso aqui, que é uma coisa impressionante. De onde que surgiu em você essa vontade de registrar, de guardar as histórias e de absorver mesmo o conhecimento do futebol? Não só ir lá no jogo, assistir o jogo e voltar para casa depois. Eu acho que foi influência de infância, né? Lendo muito a revista Placar, que eu fui muito influenciada naquele período quando criança. Acho que você também teve essa mesma experiência, então de ler a revista Placar, de consumir muito futebol em todas as vertentes. No meu caso, eu sempre gostei do caso do futebol alternativo, de assistir os jogos de divisão de acesso, independente do clube, de sua história, eu sempre fui apaixonado pelo futebol. Então, sempre tive esse fascínio, desde criança, jogando futebol de botão, brincando com os mini craques. Então, essa influência eu tive desde pequeno e é o meu hobby, né? Minha diversão, e hoje é minha profissão também, porque eu também trabalho relacionado ao futebol, e como você também. Então, é uma paixão, né? E você também é colecionador, né, Mário? Tem uma coleção incrível de camisetas, quase 2.000 modelos de camisetas, né? Ingressos e muitas outras coisas do futebol. Essa paixão do colecionismo veio para você junto com essa também de conhecer e absorver o futebol? Desde criança que eu me conheço por gente, eu também fui influenciado por essa parte das camisas de futebol. Minha família, assim, não me obrigou a torcer para um clube, então desde pequeno eu tive essa liberdade de escolher o clube que eu queria torcer, enfim. Então desde criança eu tive um leque de opções lá, que eu ganhei camisa quando criança e tal. Então desde pequeno eu tive essa paixão também pelas camisas, né? Então até hoje eu tenho esse hobby, guardo também, tenho um acervo lá de mais de 2.000 camisas em casa. E é uma paixão também, né? Fora o futebol, mas o futebol é o principal aí, fator. Agora falando do nosso Sport Clube Atibaia, Mário, você disse aí que 12 temporadas se formou o nosso Falcão até ele chegar sendo o Falcão hoje. Como é que você acompanhou... 16, perdão. 16, verdade. Como que você acompanhou essa evolução e ascensão até chegar no Sport Clube Atibaia do futebol aqui da nossa cidade? Se você parar para pensar, a história do clube, ela, como eu falei, ela é de muita luta, né? Tanto das pessoas que trabalham no clube, como também dos diretores, dos presidentes ao longo da história. Então, assim, você vê desde 2006, quando o clube inicia no profissionalismo, na segunda divisão, o clube teve, na verdade, um investimento de focar em jogadores da cidade. O clube não avançou na primeira fase. Logo na segunda temporada de sua história, que foi 2007, né, jogando, já mudou a presidência, assumiu o Sidão do sindicato, que é de São Caetano do Sul. Ele ficou um bom tempo como presidente. Na era dele, na gestão dele, teve elencos históricos do Sport Clube Atibaia, principalmente 2007, que foi um ano que, logo na segunda temporada da história, o clube quase subiu para a Série A3, foi por pouco, no último jogo contra o Batatais o time não sobe. E naquele time tinha o Hernani Brocador, tinha o Monte Beller, que era o goleiro, que era uma referência naquela temporada. E aí depois, ao longo do tempo, depois, a partir da temporada de 2011, o Neno assume o cargo de presidente, né? E depois tem um momento dessa transição, esse início do ciclo do Atibaia começar a evoluir, tanto em estrutura também, né? Como também em conseguir o acesso. Né, ele inicia o trabalho em 2011,
Depois, em 2013, tem um elenco que quase ascende também, novamente, igual a temporada de 2007, quase ascende, por pouco não sobe, né? Que foi montado um elenco muito forte, que tinha o Francisco Alex, o Fernando Gaúcho, o Leandro, goleiro, e depois não consegue, infelizmente, o acesso naquele ano. Em 2014, o time consegue ascender, já com com um elenco reformulado, mas a base praticamente a mesma, o time consegue ascender. Foi vice-campeão da segunda divisão, né, na ocasião em 2014. Perdeu para o Nacional. Na verdade, na final foi um agregado, ficou empatado, né? Mas a melhor campanha do Nacional deu o título ao Nacional. Na época foi uma grande final. E depois, em 2015, tem a luta também do clube com a questão do estádio, né? O Atibaia consegue o acesso para a Série A2 em 2015, logo na sua primeira participação na história em Série A3, o time jogando em Indaiatuba pela questão da capacidade do estádio. Vencendo de 1-0 naquele gol no último minuto lá contra o Barretos. E aí o gol que foi do Tavares, o time consegue o acesso para a Série A2 dentro do campo, mas fora o clube já vinha com problemas de estádio aqui na cidade. O Salvador Russani já não tinha a capacidade mínima para uma Série A3, o time vai jogar em Indaiatuba e depois com o acesso o Atibaia não consegue subir justamente por causa do estádio. E aí o Atibaia, ao longo dos anos, sempre teve esse problema, alguns problemas, e o principal problema sempre foi o estádio, o Salvador Russani, ao longo dessa história. E aí, a partir de 2016, existe uma mudança de diretoria, o Alexandre Barbosa, que é o atual presidente, assume. E aí tem também momentos gloriosos do Atibaia na sua gestão. 2018, o time novamente jogando a Série A3 consegue um título inédito, né? O primeiro título de um clube da cidade de Atibaia no futebol profissional, em competições da Federação Paulista de Futebol, o título da Série A3. E foi um momento histórico, né? Não, tanto para a cidade, mas também para o clube, principalmente para o clube, para os jogadores. A final foi em Bragança Paulista, no estádio Nabi Abichedi, e uma vitória uma final em cima da Portuguesa Santista, né? Histórica Portuguesa Santista, que na época tinha um timaço também, e foi o principal momento da história do clube, né? Um título inédito. E depois tem essa batalha na Série A2, né? O time já jogando fora da cidade. Depois, em 2019, tem essa mudança para Americana, jogando em Americana, e tá na luta. O clube sonha ainda com acesso para a Série A1, que seria um feito inédito para o futebol da cidade, né? Ter um time na primeira divisão. O clube teve um alto investimento nesse ano de 2021, contratou vários jogadores para jogar o Paulista da Série A2, tanto o Christian, que foi o principal contratação, o Luan. Mas infelizmente o acesso não veio por detalhe, né? Pena. O time perdeu para o São Bernardo nas quartas de final, e o São Bernardo Futebol Clube, que acabou sendo campeão aí dessa Série A2 de 2021, né? Mas o time luta, né? O clube luta, vive, persiste aí e tenta alcançar aí no futuro um acesso para a Série A1 do Campeonato Paulista. É bem bacana. E, Mário, não tem como a gente falar do Esporte Clube Atibaia e não falar da Guerreiros do Falcão, que é a principal torcida do nosso querido Falcão Laranja e Branco. Essa torcida que começou lá como Força Jovem Aliens, de um grupo de alunos, né, estudantes que conhecia o time aqui da nossa cidade, começou a frequentar o estádio também. Você conhece a Guerreiros do Falcão desde essa época também, né, Marião? E você, desde comunicador até se tornar um jornalista, sempre foi um torcedor do Falcão também, né? Como é que você acompanhou também essa luta, essa batalha da Guerreiros do Falcão, dos demais torcedores do Esporte Clube Atibaia, incentivando o time, vamos chamar de divisões alternativas, como você falou aqui, sofrendo com questão do estádio, de arquibancada, de tudo mais, mas sempre lá acompanhando o time. Como é que você viu a Guerreiros do Falcão e os torcedores incentivando o Atibaia, mesmo com todas essas dificuldades? É muito paralelo com o que acontece com o clube, né? A torcida é uma referência. Eu acho que em qualquer clube a torcida é fundamental para a história de uma instituição. E a Guerreiros do Falcão é uma torcida que tem também suas preocupações, tenta ir ao máximo
onde o Atibaia tiver, a torcida acompanha, né? O Wagner, tem muitas pessoas que foram importantes ao longo da história da torcida, que foi o Vagnão, que foi o principal, né? Que foi o principal presidente, tem o Alex, tem o Bruno Sabadini, tem o Cauê, que foi também um dos fundadores da torcida. E não só a Guerreiros do Falcão, mas teve também a Falcões do Atibaia, que foi a primeira torcida organizada da história do clube, né? Que foi presidida por tanto tempo aí pelo Márcio Pica-Pau, né? Que é um torcedor símbolo da Atibaia. Né? Figura Márcio Pica-Pau, um dos torcedores icônicos aí do Falcão. E cara, é uma luta, né? O torcedor sofre com o clube, sofre com a situação do clube não poder jogar na cidade. O Atibaia não joga na cidade desde 2015, então tem essa questão que o torcedor fica à mercê nessa situação, né? Então tem que se deslocar para ver o Atibaia jogando como mandante, tanto na época que jogou os jogos como mandante em Bragança Paulista. O Atibaia jogou em vários lugares até se estabilizar em Indaiatuba e depois ir para Americana, chegou até jogar em Guarulhos. Então a torcida sempre, com muita luta, tentou seguir o Atibaia, e eu também fiz esses registros históricos, né, da torcida, tanto em manifestações em prol ao clube, em protestos em dia de jogos. Tem tudo isso registrado também, fora a história do futebol em si, do Esporte Clube Atibaia. Né? Legal. E Marião, assim, eu comecei a acompanhar o Esporte Clube Atibaia em 2014, né, já beirando ali as épocas gloriosas do Falcão. Sim. E no meu caso, eu por acaso vi que um amigo meu confirmou presença num evento no Facebook, dizendo que ia ter o jogo entre Atibaia e Acisense, aqui no Salvador Rossani. E eu pensei, poxa, a minha cidade tem um time de futebol profissional, e eu não sabia disso. Mas aí comecei a acompanhar e vi que realmente o time era bacana naquela época, o time era bom, tinha uma torcida organizada, comecei a frequentar, fiquei apaixonado. O quanto que faltou nessa questão de divulgação, de ir atrás do torcedor, até por conta dos registros mesmo, porque eu via lá na arquibancada que só tinha você tirando foto, guardando lá em todos os momentos antes das partidas. Faltou um pouco disso para o Atibaia, quem sabe, poder estar em voos mais altos hoje? Eu vejo que o clube sempre lutou para conseguir patrocínio, para conseguir ajuda, enfim. Eu acho que sim, o clube teve dificuldades ao longo dessa história, tanto na parte de ter notícia, né, de ter essa questão do interesse público no modo geral da cidade. Eu tenho pensamentos, teorias sobre o porquê o Atibaia tem essa dificuldade. Eu acho que também a questão tanto de a cidade estar perto de São Paulo, eu acho que também tem essa questão da cidade não abraçar tanto o clube ao longo da história. Isso por influência, claro, de ter São Paulo, Corinthians, Palmeiras perto. Você comparar, por exemplo, cidades do interior que estão distantes da cidade de São Paulo, acho que a cidade abraça muito mais o clube, vivencia o clube diariamente. Então é uma diferença muito grande se comparar com Atibaia. Mas assim, é uma coisa complicada, porque o clube ao longo dessa história sempre tentou conseguir apoio, incentivo, e por ser um clube particular, enfim, também teve essas dificuldades com relação ao estádio. Esse foi o principal fator aí do clube sair da cidade e atualmente jogar em Americana. E agora você tocou nesse ponto, a gente vai falar um pouquinho sobre o estádio. Era muito bom a gente ficar lá nas arquibancadas de Salvador Rossani, Guerreiros do Falcão, todos os torcedores. Salvador Rossani é o nosso querido campo do Alvinópolis aqui, né, Marião? Ali que todo o pessoal conhece. Por conta de regulamento, a Atibaia não pôde jogar as divisões mais da elite do futebol aqui na cidade de Atibaia, precisou ir para longe. E o que você acha que falta para a cidade ter o estádio, poder o time jogar na sua cidade com apoio da sua torcida? De repente, apoio de poder público, parceria, que até surgiu algo do tipo ali em 2018, meados, que a prefeitura teve a ideia de fazer uma parceria público-privada, acabou não dando certo. O que a gente pode esperar e torcer para que aconteça, para que o Atibaia volte para a sua cidade? Hoje a principal preocupação que o clube tinha com relação ao estádio é que o clube, na época,
desde o ano passado, o clube estava sediado nos registros da federação aqui em Atibaia. E você teria que ter um estádio apto para a Série A2 para jogar, tanto aqui na cidade ou fora. Então o clube teve que mudar para a Americana, justamente por conta da relação do estádio. Foi um custo muito alto que o clube acabou pagando para a Federação Paulista, e o que fez o clube sobreviver. Porque se o clube não faz essa mudança para a Americana, o clube ia perder a categoria da Série A2 para a Série A3, porque você não tem um estádio apto para a Série A2. Você cai para a Série A3 automaticamente. Você tem estádio apto para a Série A3? Também não tem estádio apto para a Série A3. Ia voltar para cai para a segundona. Você tem estádio apto para a segundona? E também não tem. Então você vai ficar afiliado. Então o Atibaia ia perder todas as categorias se não tivesse a mudança para a Americana. Então o clube não teve saída, o Alexandre não teve saída, ele teve que se mudar para o clube sobreviver, ficar ativo na Federação Paulista. E muita gente não sabe disso, né, Mário? Não por que sabe. foi jogar Americana, joga aqui? Não. É porque realmente foi necessário. Ia acontecer tudo isso aí se o clube, né, a presidência não toma essa atitude, né? Sim. Então, assim, ao longo da história, o Atibaia sempre teve essa preocupação com relação ao estádio. Sempre tentou batalhar de todas as formas para jogar na cidade. Ao longo da história a gente tem um relato isso no livro, mesmo nas súmulas, né? Que eu me preocupei muito em registrar todos os jogos da história em fichas técnicas, né? Tirando todas as súmulas da história, boletins financeiros. E você vê ao longo da história do clube, o clube iniciando o campeonato, por exemplo, da segunda divisão, com problema de laudo, com problemas técnicos do estádio, jogando de portão fechado. Então, aconteceu muito isso do Atibaia, mesmo na segunda divisão, que a capacidade mínima era para 5 mil pessoas, né? Então, lá de trás já existia esse problema, essa preocupação. Então, assim, foi sempre um problema pro Atibaia essa questão do estádio, né? A temática do estádio. E não é só a capacidade, né, Mário? Tem a questão de bilheteria, sim, vestiário adequado, entrada visitante, lá e cá, tem tudo isso daí, né? Sim, sim. É uma preocupação muito grande. Claro, existe um custo alto, mas é necessário, né? É o regulamento da Federação Paulista de Futebol. Eu sei que tem o padrão da federação, que a federação exige para os clubes, é algo que eu não sou tão a favor, porque é um padrão, eu acho, de uma exigência muito alta, né, para os clubes do interior, enfim, dos clubes até que jogam a Série A1, pela questão do público e da renda. Você vê uma média, por exemplo, Monte Azul, quando jogou a Série A1 do Campeonato Paulista, o clube teve que fazer a capacidade do estádio, ampliar a capacidade do seu estádio para 20 mil pessoas. Na época, a cidade de Monte Azul tinha menos de 20 mil pessoas no seu município vivendo. Então, assim, existem esses padrões da federações, essas exigências impostas muito complicadas que infelizmente, os clubes acabam aceitando, né? Mas você vê, por exemplo, no futebol europeu, futebol português, não um exemplo, você vê o Benfica jogando em Estoril com um estádio com uma capacidade pequena. E tem só 500 torcedores do Benfica de visitante, vai ter 500 torcedores lá, não importa a capacidade do estádio, vai ter a cota certa lá pro torcedor visitante, mesmo se for um clube tão grande como o Benfica, como o Porto, o Sport, tem essa questão da capacidade. Eu acho que é algo que não dificulta para os clubes, né? E, infelizmente, existe essa exigência na Federação Paulista, que acaba atrapalhando alguns clubes aí ao longo da história, né? Bom, a gente falou sobre o estádio, falou sobre o Esporte Clube Atibaia, sobre a ascensão, sobre os jogos, sobre a história, e tudo isso daí está no livro Esporte Clube Atibaia, Jogos e Histórias, escrito pelo nosso parceiro Mário Casimiro Gonçalves. Você comentou que esse foi o seu trabalho de conclusão de curso também. Tive a honra de assistir a apresentação do TCC do Marião. Mário, fala pra gente um pouquinho desse livro, por que fazer o trabalho de conclusão de curso falando sobre o Falcão? Eu tinha a preocupação em fazer uma obra sobre o clube, sabia que era um trabalho inédito, foi um trabalho de formiguinha, praticamente, Milani. Foi um trabalho feito do zero, então eu já tinha coletado todos os jogos da história do Atibaia, tinha tudo isso guardado, súmulas, fichas técnicas,
o acervo fotográfico que eu já tinha também. Então eu iniciei esse processo de iniciar, fazer as fichas técnicas. O livro está dividido por capítulos com o prefácio do Fábio Silvério, que também é um jornalista que acompanhou desde o início do clube. Ele fez o prefácio, depois eu faço a introdução falando dos clubes anteriores ao Atibaia. E depois o livro está dividido em capítulos por temporada. Lá eu faço um resumo breve sobre como foi aquele determinado ano. Depois está as fichas dos jogos lá, as escalações, quem fez os gols. E depois encerra o capítulo com fotos, grande maioria fotos autorais. E é basicamente o que está no livro, né? Eu cheguei a fazer a campanha de crowdfunding, que vocês chegaram a divulgar aqui na Atibaia TV. E foi um sucesso, eu consegui iniciar esse processo aí de fabricação da obra. Agradecer a Vilarejo Meta Editora, lá do Rio de Janeiro, que é a editora que está produzindo o meu livro. E foi um trabalho árduo, né? Tive a ajuda de muitas pessoas, uma lista de apoiadores enorme, que conseguiram ajudar o livro. Os patrocinadores que foram fundamentais para a obra ser realizada. Agradecer a empresa Bragantina de montagens industrial, que foi um patrocinador master, Grupo Explorer, a Sorriso de Graça e também a Conexão Ética e Águas Claras Distribuidora, que foram os patrocínios do livro, né? Que acabou sendo muito importante a ajuda deles para a realização da obra. Maravilha, Maranhão. E você comentou aí da campanha de crowdfunding, né? O pessoal tá meio sem saber o que é essa palavra. E como é que funcionou essa campanha aí pra gente saber? Tinha 4 opções lá na campanha, foi realizada no Kikante, no site do Kikante. E a campanha de crowdfunding, seria praticamente uma ajuda, uma pré-venda no caso. Tinham 4 opções lá, nessas 4 opções tinha para adquirir o livro, tinha para o nome estar na lista de apoiadores e ganhar o livro também junto. E também tinha as 2 opções de patrocínio, né? Então, tinha um leque de opções que eram viáveis para quem quisesse ajudar, apoiar. E isso ajudou muito para o projeto da obra sair, né? Porque sem o apoio ficaria muito difícil o trabalho ter sido realizado. Bacana, Marião. E hoje, como é que a gente está na questão do livro? O pessoal já pode comprar, tem que esperar mais um pouquinho, a ansiedade tem que segurar, como é que está o livro aí? A campanha terminou no mês passado, né, a campanha no Kikante, e agora eu estou esperando os livros chegarem para mim, né, então falta pouco tempo aí para a chegada dos livros. Assim que chegar os livros, eu vou iniciar também a venda para quem quiser adquirir. Claro que quem adquiriu via o Kikante tem aí os seus livros reservados já, né, antecipados, que aí eu vou estar enviando assim que chegar também. E aí, em questão de contato, para quem quiser adquirir, seria o mesmo que está lá na campanha do Kikante, meu contato do celular, tem meu e-mail lá também, então quem quiser adquirir, vai estar o link aí na descrição aí da Atibaia TV também. Com toda certeza. E Marião, para deixar o pessoal curioso mesmo, o que a gente encontra no livro Esporte Clube Atibaia, Jogos e Histórias? Muito mais do que só jogos e histórias, né, Marião? O que tem aí nesse livro? É um resumo da história do futebol de Atibaia, né? É um resumo sobre tudo que aconteceu com o clube, com o Esporte Clube Atibaia, é o principal, né? Então, tem todas as temporadas. O livro vai sair super atualizado, né, porque vai ter também o capítulo dessa temporada de 2021 até o Campeonato Paulista da Série A2. Então você vai encontrar fotos, as fichas técnicas, que é algo incrível para quem gosta dessa parte histórica aí, quem gosta de almanaque, então vai gostar bastante do livro. E foi feito com muito carinho, com muita dedicação. Sempre com o intuito de preservar a memória tanto da cidade como também a memória do futebol do futebol paulista, no modo geral, né? Porque o futebol de Atibaia ele tá ligado com o futebol do estado, com o futebol em geral. Então, para quem é amante
do futebol alternativo, dos clubes paulistas, enfim, eu acredito que vai ser uma obra que as pessoas vão gostar bastante. Olha, e com toda certeza, isso aqui é muito mais do que apenas uma obra literária, é um patrimônio da cidade, viu, Mário? Aqui tem coisa que só o Mário tem, só ele que registrou. Então, se você é torcedor do Esporte Clube Atibaia, você é amante do futebol, precisa adquirir essa obra aqui para fazer parte da sua coleção também. Marião, muito obrigado pela sua participação. Agora, daqui para frente, o que você espera para o nosso Falcão? A gente viu essa ótima temporada de 2021, bateu na trave mais uma vez, mas a gente já começa a esperar coisas boas. O que esperar dos próximos capítulos da história do Falcão? Eu acredito que o Atibaia, hoje, no momento, está mais tranquilo. A questão da mudança para a Americana fez o clube também conseguir ter projeções maiores, tanto na questão de contratação, porque, claro, a dor de cabeça do clube, da gestão, era a questão do estádio. E depois, com a mudança de Americana, esse problema está resolvido, né? Pode demorar muito tempo ainda para... A gente não sabe, é uma incógnita essa futura reforma do Salvador Rossani, um outro estádio apto na cidade para o Atibaia voltar. Mas nesse meio tempo, o Atibaia tem aí, eu acho que um futuro muito promissor. E o clube está lutando até hoje para conseguir um acesso para a Série A1. Eu acredito que essa é a mentalidade do Alexandre Barbosa, que é o presidente atual do Esporte Clube Atibaia, conseguir um acesso inédito para a primeira divisão. E eu acredito que o clube tem capacidade para isso. E então, no futuro breve, aí, o Atibaia pode conseguir o tão sonhado acesso aí inédito, né? Então a gente torce para que o Falcão continue dando seus voos cada vez mais altos. Queremos mandar um abraço aí para toda a torcida, guerreiros do Falcão, Falcões do Atibaia, para o presidente Alexandre Barbosa, todos que foram citados aqui nessa entrevista. E Marião, quem quiser acompanhar o seu trabalho, saber as suas andanças aí, o colecionismo e tudo mais, rede social, onde que você está trabalhando hoje, fala aí para a galera onde que encontra o Marião. Bom, Facebook pode encontrar, Mário C. Gonçalves. No Instagram também, Mário C. Gonçalves já consegue encontrar. Hoje eu trabalho no Correio de Atibaia, né? Que é um jornal aqui da cidade. Eu faço trabalho de setorista do Bragantino e também cubro o futebol do estado, enfim, o futebol no geral, né? É um hobby que eu tenho e agradecer também porque é a minha profissão. Sou muito grato e sou muito feliz com o que eu trabalho. A gente é muito feliz e realizado com a nossa profissão, né, Milani? Então é algo muito gratificante poder trabalhar com o que gosta, fazer o que gosta. E esse projeto do livro é o primeiro de muitos aí que vão vir. Tô trabalhando num outro projeto aí para um livro futuro. Opa! Então é algo que vai ter novidade aí. Até o final do ano, acredito que pode estar saindo esse segundo livro. Maravilha, Marião, obrigado mais uma vez. Eu quero encerrar essa entrevista contando aqui uma história para você. A sua mulher uma vez fez uma publicação no Facebook dizendo que ela ama o 15 de Piracicaba, você ama o futebol. E eu digo para você, Marião, se o futebol do interior de São Paulo fosse uma pessoa, seria você, cara, com a sua cara, porque você é a paixão do futebol. Sucesso pra você, Marião. Pô, obrigado. Em todas as suas andanças aí. Esperamos que possamos nós também contar muitas histórias juntos aí do nosso Falcão, do futebol aqui da nossa cidade. E obrigado a você que nos acompanhou em mais um Atibaia TV Esportes Entrevista. Em breve vai chegar o livro, hein? E mandar um beijo pra Monique, né, que vai estar assistindo aí a entrevista. Agradecer porque ela foi muito importante aí me incentivou muito desde o início do projeto, ela me ajudou muito aí. Um beijão pra você e assim, é o que eu falei, que a gente estava conversando. Eu acho que fazer o que gosta, trabalhar com esse meio, eu acho que é muito importante e realização, né? Muito feliz pro lançamento aí do livro. Acho que as pessoas vão gostar, vão querer adquirir. E para quem gosta de futebol, eu acho que
tenho certeza que não vai se arrepender com o livro. Se não mandasse um abraço pra patroa, ia ficar ruim, né, Marião? Então tá certo. Pessoal, muito obrigado aí por acompanhar a gente em mais um Atibaia TV Esportes Entrevista. Se inscreve aí no nosso canal do YouTube, curte a nossa página no Facebook, segue o Marião também nas redes sociais e continue ligado na nossa programação, porque vem muito mais coisa boa por aí. Atibaia TV Esportes, no detalhe da emoção.